Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a produtora cultural Andréa Lopes. Andréa, qual a tua visão quando se fala em COP30, que vai ser realizado em Belém do Pará? Olha, a COP30 é uma oportunidade muito interessante para nós, brasileiros, né? Para colocar o Brasil como centro, neste ano, do protagonismo relacionado às soluções ambientais. A COP30 é um momento em que as partes se organizam, se juntam para discutir a nossa situação de emergência climática, que é inegável, né? Nós estamos vivendo um momento dramático no mundo e é muito oportuno tratar dessa situação aqui no Brasil, principalmente em Belém, né, na Amazônia brasileira, que é um espaço de diálogo que os olhos do mundo estão voltados, né? Então, acho muito oportuno a gente tratar desse assunto aqui no Brasil. Ainda falando sobre meio ambiente, nós estamos vendo aí ultimamente o empenho da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nosso querido amigo Marcelo Leles, em relação ao RED+. O que é que você acha do RED+. Olha, o RED+, é uma política muito interessante, não é uma solução, essa é algo que nós entendemos que não é uma solução para o momento dramático que nós vivemos, mas é uma política que vem dar um socorro, vamos dizer assim, pensando em compensação ambiental, que é uma parte importante do processo também, para aquelas entidades, para aquelas pessoas, para aqueles locais e territórios que conservam o meio ambiente, como uma forma de reduzir as emissões, reduzir o desmatamento, reduzir. Não achamos que seja uma solução, porque se está tendo uma compensação aqui, é porque está tendo uma emissão maior em outro lugar. Mas eu acho que para começo de conversa, para iniciar uma conversa, é trazer um recurso que, na nossa opinião, deve ser distribuído de forma transparente, né, para que chegue realmente até aquelas pessoas mais vulneráveis, que são os primeiros a sofrer com os efeitos das mudanças climáticas, que são os que mais conservam o meio ambiente, que mais proporcionam que esse estoque de carbono, que essa redução das emissões de gases possam ser compensadas lá na ponta. Então, a gente acha que é uma medida boa, não é a única medida que deve ser tomada. Para começo de conversa, eu acho que dá. Bom, agora, além de produtora cultural, você, como ambientalista, né? Daqui a pouco nós vamos estar entrando no período da seca, o inverno vai acabar. E a gente volta a sofrer o que a gente sofre todos os anos, essa imensidão de queimadas no Brasil inteiro, mas falemos de Tocantins. Você vê que tipo de solução para esse grave problema? Olha, relacionando esses conhecimentos que a gente vem adquirindo junto às comunidades tradicionais, nós tivemos uma experiência muito interessante com os povos indígenas. Eles têm um método muito interessante da queima prescrita, que eles chamam de queima tradicional, que eles fazem os aceros e o manejo do território na época da chuva, para que quando chegue a época da seca, aquele território não queime mais. Então, essa é uma experiência que está sendo muito vista. Nós damos exemplo aqui da brigada do povo xerente, a brigada indígena do povo xerente. Eles hoje estão dando cursos e palestras, já foram até para o Canadá para apagar fogo. Eles são especialistas em combate, mas a parte de prevenção do fogo é que eu acho que nós devemos retornar e copiar dos povos tradicionais, porque eles têm um conhecimento muito interessante que a gente precisa reaprender.
né? É a gente cuidar para que esse fogo não se alastre. Não somente... É muito difícil você dizer que o cerrado não vai queimar, porque a produção de massa, ela é muito grande. Nós temos o capim, principalmente aquele capim colonhão, que é um capim externo, né, que é uma planta exótica que veio para o Brasil e que ele cria uma grande quantidade de massa, ele fica seco e vira um combustível, né, natural ali. Então, toda essa gestão do território, ela precisa ser pensada não só na época da seca, mas também na época da chuva, quando se deve fazer esse manejo, quando se deve fazer a queima prescrita, quando se deve fazer acero, né? Isso. Pois é, inclusive eu tenho amigos aqui que têm chácaras, né? Chácaras nessa época queimam, as pessoas queimam a coisa sem limite. Quer dizer, é um absurdo, né? Quando você vai fazer a queima prescrita, que é essa que os povos indígenas chamam de queima tradicional, você precisa ir queimando pedaços pequenos. Então, vamos supor que a sua propriedade seja nas margens de uma rodovia. Então, você precisa fazer aquela queima prescrita no período ainda da chuva, para que esse fogo não se alastre. Porque na época da seca, uma fagulha de fogo pode estar passando para outros lugares e saindo do controle. Então, você faz aquela queima ali naquela margem, no período ainda da chuva, né? E faça em pedaços pequenos. E isso vai fazendo um dia num lugar, outro dia em outro lugar, até que você faça o acero com a queima prescrita em todo o território que você precisa. Olha aí, viu? Uma grande dica que a André acabou de dar aí para você que costuma queimar seus roçados aí todos os anos, né? É possível fazer isso durante o período do inverno, não é isso? Isso no período certo, com controle em pedaços pequenos de cada vez e sempre controlando para que aquele fogo seja apagado em algum momento. Bom, hoje eu estou conversando com a produtora cultural e ambientalista Andréa Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.